Meus queridos amigos e amigas, Diário da Oração, entrando no mês de agosto, mês vocacional, enriquecidas com a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa que nos falou de esperança, de um Pai amoroso, de um Pai que nos deu seu Filho amado Jesus, de que Jesus é resposta para a vida. Vocês me permitem que durante uns dias, nesse mês, eu tente focalizar a grandeza da vocação cristã, minha, tua. E para podermos entender esse mês vocacional, vocês me permitem que eu comece revelando o sentido da vida. Se eu pegasse uma caneta e perguntasse qual é a razão de ser dessa caneta, você me responderia. Se eu pegasse uma simples tampinha de uma caneta e mostrasse para você, perguntasse para uma criança qual é a finalidade de uma caneta, de uma tampinha, de uma caneta, você diria para proteger a carga da caneta. A igreja nos convida neste mês a meditarmos sobre a nossa vocação. Isto é, sobre a nossa razão de ser, sobre o sentido de nossa existência, sobre qual é a nossa origem, qual é o nosso sentido do presente e qual é o nosso sentido do futuro. Por isso, São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 2 e seguintes, nos faz essa revelação do tamanho de nossa vida, do sentido maior de nossa existência no mês vocacional. É a primeira coisa que devemos descobrir. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta, você que me ouve, nesse mundo que descarta as pessoas, nesse mundo que relativiza o valor do ser humano pela cor, pela raça, pela classe, medindo o ser humano pelo seu corpo físico, nesse mundo que de tantas formas deixa tantos milhões à margem da vida, nesse mundo que exclui a vida em milhões antes de nascer, nesse mundo que banaliza a vida, como disse o nosso querido Papa Francisco, chegamos no momento da globalização da indiferença diante da dor humana, do valor da vida. Escute agora, ouça, abra o seu coração, grave, não sou eu. É Deus, é a revelação de Deus mostrando o sentido, a origem, o tamanho de nossa vida, a nossa vocação maior, o sentido da qual nascemos, porque vivemos e para onde vivemos. São Paulo diz, ó verdade desde sempre escondida. Isto é, procurada por todos os corações humanos através do tempo, o ser humano buscando entender sua vida, o sentido, o significado, a razão de ser de sua vida, a verdade desde sempre escondida e revelada na plenitude dos tempos, que Deus desde sempre nos pensou, nos desejou e nos chamou à vida através do amor de nossos pais, e em Jesus nos fez filhos, filhas, herdeiros e co-herdeiros da vida eterna. Amém. Grave, pare, se detenha, não sou eu, é Jesus. E Jesus não mente. Você, como homem, como mulher, você que me ouve, você não é uma circunstância. Você não nasceu puramente como uma fatalidade ou uma circunstância de encontro de um espermatozoide, de um óvulo. Antes disso e através disso, você, como homem e mulher, é um desejo eterno de Deus. Grave isso. Desde toda a eternidade, Deus pensou em ti. É o conteúdo da revelação cristã, é o sentido maior da nossa origem, de que nós somos um sonho eterno de Deus, que Deus desde sempre me quis. E se eu me sinto amado, querido e desejado por Deus desde sempre, eu tenho um valor, eu não sou um acaso. E não só Deus me desejou
e me chamou à vida através do amor de meus pais, seja qual for a circunstância, nem que eu tenha havido de um momento de descuido ou não tenha sido querido humanamente falando, mas Deus me quis e Deus me quer. E não só Deus me quis e Deus me quer e Deus me ama desde sempre, Deus me chamou à vida e em Jesus me fez filho, filha, amado dele. Eu tenho um papai que é Deus. Eu tenho uma origem que desde sempre Deus me quis, me gestou, me chamou à vida e me gesta, que é Deus em Jesus. Em Jesus fomos feitos filhos, filhas de Deus, irmãos um dos outros. Por isso que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Grave, pare, sente. Eu te convido nesse mês vocacional a tu te deteres diante do que eu te digo. Desde sempre Deus me desejou. Deus me quis. A psicologia moderna diz que o ser humano que se sente querido, ele tem paixão pela vida, e o ser humano que não se sente amado, ele definha. Se o mundo te desprezou e me desprezou, se o mundo te rejeitou, Deus sempre te quis e te quer. E Jesus te fez filho, filha, te chamou a existir através do tempo para seres felizes. Deus tem só um projeto com a vida humana, a felicidade humana. Deus não criou o ser humano para ser infeliz. A Bíblia nos fala do começo a fim, Deus quer dignidade ao ser humano, Deus não suporta que nenhuma vida seja infeliz, Deus não aceita. E por isso, primeiro, o maior ato de amor a Deus é a dignidade humana, nos falam os santos padres. Deus me fez filho, filha. Deus me quis através da vida para eu ter uma vida digna, verdadeiro, me sentir irmão do mundo, irmão da humanidade, alguém acolhido, esteja onde estiver. Porém, o meu destino maior, a minha razão maior, o significado maior da vida humana, e que o mundo de hoje não ensina mais em sala de aula, nem infelizmente no coração das famílias, é que o meu destino maior não é a infelicidade, nem termino com a morte. O meu destino maior é a eternidade com Deus. Eu serei indestrutível. Você que teme a morte, você que se entregou para a morte, você que chora a morte de entes queridos, a morte não é fim, a morte é só uma cisão, é só uma passagem para o encontro definitivo com a casa do Pai. Então, durante o dia de hoje, um mês vocacional, medite nisso. Desde sempre, desde toda a eternidade, Deus pensou em mim, Deus me chamou à vida pelos meus pais, em Jesus me fez irmão, irmã, filha de Deus, herdeiro da eternidade. Nesse mês vacacional, somos chamados a descobrir a razão de ser maior de nossa vida, que Deus nos quis desde sempre e para sempre. Sinta-se feliz, agradeça a Deus, pegue a Bíblia, abra Efésios capítulo 1, versículo 2 e medite no tamanho de sua vida, na origem, no sentido e na finalidade de sua existência. Pai eterno, em nome do teu Filho amado, através de Jesus, pela ação do Espírito Santo, dê a mim a paixão pela vida e dê a todos que não se apaixonam, que sofrem a vida, a graça de sentir que são queridos, amados, nascidos no tempo, herdeiros da eternidade. Que tua bênção venha sobre nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.